Meus amados, que a graça e a paz de Jesus possa se manifestar abundante sobre nossas vidas nessa manhã de hoje. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho segundo Lucas, capítulo 3, e vamos dar continuidade à exposição desse Evangelho, que temos nos debruçado sobre ele para buscar de Deus conhecimento, conselho, nesses dias que nós vivemos tão desesperançosos em nosso país, por perceber tanta coisa errada, tanto desvio, tanta rebelião, tanto mal feito. Evangelho de Lucas, capítulo 3, vamos ler do verso 15 ao verso 20. Diz assim a palavra de Deus: estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele porventura o próprio Cristo, disse João a todos: eu na verdade vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhes as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão, para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo do seu celeiro. Porém queimará a palha em fogo inextinguível. Assim, pois, com muitas outras exortações, anunciava o Evangelho ao povo. Mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele por causa de Heródias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou ainda sobre todas a de lançar João no cárcere. Vamos orar ao Senhor. Deus bendito, Pai amado, agradecemos de todo o coração por esse privilégio, por essa oportunidade de cultuarmos ao Senhor, de estarmos diante do Deus da glória, o Criador de todas as coisas, o Deus Santo, do qual nenhum de nós é digno de estar na presença, pois somos pecadores, caídos, e não merecemos o teu favor, mas somos gratos e estamos aqui por causa da nossa gratidão, do nosso amor ao Senhor, em resposta ao teu grande amor por nós, quando enviaste o teu Filho para morrer naquela cruz em nosso lugar e pelos nossos pecados. Louvamos o teu nome, porque a nossa esperança, a nossa confiança está na suficiência da obra de Jesus no Calvário. Louvado seja o teu nome, porque temos acesso a ti por causa de Cristo. A Ele nós queremos nessa manhã e nesse dia prestar toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Clamamos ao Senhor Deus humildemente que o teu Espírito ministre aos nossos corações nesse momento agora. Que a exposição da tua palavra seja a voz do Senhor aos nossos corações. Que possamos recebê-la não como palavra de homem, mas como ela verdadeiramente é, palavra de Deus. E que não haja a partir de nós nenhum impedimento para o Senhor manifestar tua glória, tua graça e teu favor nas nossas vidas. Fala ao nosso coração, Senhor. Ilumine a nossa mente. Aplique a tua palavra às nossas vidas. E que saímos daqui transformados pelo teu Espírito. É o que nós te pedimos em nome e no amor de Jesus, Pai. Amém, Senhor Deus. Amém. Irmãos, nós já vimos o texto anterior a esse, que vai do verso 1 ao verso 14, sobre a pregação de João Batista, sobre o início do seu ministério aos 30 anos de idade, quando ele começava a maioridade e foi chamado por Deus para a vida pública. Nós vimos aqui que João, desde a sua infância, ele fora consagrado a Deus para um ministério específico, como o anjo revelara aos seus pais.
Seu pai, Zacarias, era um levita, alguém que servia ao Senhor como sacerdote. E João nasceu de um milagre, porque os seus pais já eram de idade avançada, não tinham podido ter filhos, mas Zacarias e a sua esposa clamavam ao Senhor para que o Senhor lhes desse a oportunidade de ter um filho, para poder ser dedicado ao Senhor e servir ao Senhor. Deus ouviu a oração daquele casal e na sua velhice manifestou sua graça enviando anjo para anunciar a Zacarias que eles seriam os pais do precursor do Messias, daquele pelo qual falara o profeta Isaías e tantos profetas como Malaquias e uma boa parte dos profetas na antiga aliança, de que ele seria a voz do que clama no deserto, ele seria aquele que prepararia o caminho para o Senhor, convertendo o coração dos pais aos filhos, né? Convertendo o povo de Deus e trazendo o povo de Deus a uma reta aliança e arrependimento diante do Senhor. João Batista vem, inicia o seu ministério público, viveu toda a sua vida separado das pessoas, bem provavelmente pela documentação antiga dos pais da igreja, do historiador judeu Joséfos, de que ele vivera entre os essênios, nos desertos, naquela região de Curã, no deserto da Judéia. E quando adulto, o Espírito Santo o chamou para sair da vida monástica, ascética, e vir pregar o Evangelho anunciando a vinda do Messias. João veio e o texto nos diz que ele pregou no deserto da Judéia. Ele não foi às cidades, mas ele pregava nos desertos, e multidões de pessoas vinham ao deserto, próximo ao Jordão, para ver a pregação de João Batista. Pregava, diz o texto, a semelhança dos grandes profetas do Antigo Testamento. Pregava uma mensagem corajosa, desafiadora, confrontadora à vida dos seus ouvintes. João, de fato, foi alguém à semelhança de Elias, como as profecias apontavam. E ele veio e pregou. A sua fama fora tão grande, apesar de João não fazer nenhum tipo de propaganda, não buscar rádio, nem televisão, nem internet, né? Ele não fez propaganda, ele não foi aos grandes centros urbanos, aos grandes conglomerados de pessoas, ele ficou no deserto, pregando uma mensagem clara e contundente, e multidões vinham ouvi-lo. A sua fama foi tão grande que começaram a confundi-lo com o Messias. As pessoas no seu íntimo, começa o texto que nós temos por base no verso 15, começavam a criar expectativas acerca de João Batista. Será ele o Messias, o prometido de Deus? Nós vimos aqui, na última vez que expomos o texto de Lucas, no capítulo 3, do verso 1 ao verso 14, que a mensagem do Evangelho é uma mensagem atual. Lucas desafiou, em geral, 3 grupos de pessoas, ou 4 grupos de pessoas, para ser mais específico. Desafiou os religiosos. Isso se aplicaria, e nós aplicamos a nós. E ele os desafiou com uma palavra dura, que nós conhecemos bem os riscos e os perigos da religiosidade, de colocarmos na nossa prática religiosa a nossa justiça. E João desafia os fariseus, que era a religião mais rigorosa na época. Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos de arrependimento. E não fique justificando nos seus corações, dizendo que temos por pai a Abraão e somos da aliança. Porque dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Não confiem em tradição religiosa. Não se baseiem nisso. Produzam frutos de arrependimento. E nós vimos que podemos medir a nossa vida, a nossa maneira de viver,
denuncia se somos ou não verdadeiros discípulos de Jesus. Que não basta fazer parte de uma igreja, de ter um rótulo, um nome. Precisamos ter de fato vidas transformadas. Porque Hebreus, escrevendo a carta a esse povo, o autor de Hebreus nos diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. É disso que João está falando. Então vimos que a mensagem de João era uma mensagem para o povo de Deus, ou as pessoas que se achavam o povo de Deus. Examine os corações de vocês. Vejam se vocês têm produzido fruto de arrependimento. Vejam se os frutos do Espírito têm se manifestado na vida de vocês como característica de uma verdadeira vida cristã. Vimos que João também tinha uma palavra para o povo em geral, que chegava para ele arrependido e dizia o que temos que fazer. E João orienta essas pessoas, as multidões. Quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Aprenda a generosidade. Deixe de viver uma vida ensimesmada, egoísta, apegada às coisas. Aprenda que Deus te colocou na vida para você ser útil e bênção na vida de outras pessoas. E João pregou contra o materialismo, contra o egoísmo, contra uma vida voltada para si mesmo, nos desafiando a sermos mais generosos, mais sensíveis às outras pessoas, mais humanos. Vimos também que João respondeu e pregou ao agente público, ao agente político. Os publicanos chegaram para eles e perguntaram o que devemos fazer, e ele disse: vivam vidas honestas, deixem e cessem com a corrupção, não cobrem as pessoas além daquilo que é necessário, dizendo para o agente político e público que eles não deveriam sobrecarregar a população com a carga tributária excessiva. Vimos também que João responde ao agente da lei, que estava na ponta, executando o que a lei pedia. Os soldados perguntaram a ele: e nós, o que devemos fazer? E ele lhe disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa contra ninguém, contentai-vos com o seu soldo, com o seu salário. Ele ensina a honestidade, ele ensina o tratamento digno com o outro, ele ensina o contentamento e a honestidade nas relações do uso do poder. Nós vimos que a resposta ao mundo, ao nosso Brasil, e a gente vê muita semelhança, né? A palavra do Evangelho alcança os religiosos, a palavra do Evangelho alcança as multidões não religiosas, a palavra do Evangelho alcança o agente público e político, tem uma mensagem para eles. A mensagem do Evangelho alcança o poder da justiça, tendo a mensagem para eles. A resposta para o mundo continua sendo o Evangelho. É a única coisa que pode desafiar a sociedade à mudança de vida e apontar o caminho que Deus requer do ser humano. Por causa dessa mensagem, João estava ganhando destaque. João estava sendo admirado e começa a se criar expectativas se de fato não seria ele o Messias. E aqui vem o texto de João, você vai ler isso em todos os evangelhos, tanto os sinóticos como Mateus, Marcos e Lucas, bem como o evangelho do João, o apóstolo. Ele enfatizar, ele bater na tecla, respondendo a essas expectativas das pessoas. Quem eu sou? Ele diz de forma clara e em bom tom: eu não sou o Cristo. Eu não sou o Messias. Diz o verso 15 que, estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele, porventura, o próprio Cristo.
no Evangelho de João, um texto paralelo a esse texto, no capítulo 1, no verso 19, ele também está respondendo à expectativa dos religiosos fariseus, que mandaram pessoas para perguntar a ele se seria ele de fato o Messias. O verso 19 diz lá o texto que este foi o testemunho de João quando os judeus lhes enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Eu não sou o Messias prometido. Então, João tem consciência e resiste à tentação de roubar de Deus a glória. Essa mensagem é muito propícia aos pastores, aos profetas de Deus da atualidade. A nós que temos a responsabilidade de ministrar a palavra às pessoas. Há tantos pastores, há tantos líderes roubando a glória de Deus. Há tantas pessoas concentrando os seus ministérios na sua figura. Não entenderam que aquele a quem Jesus falou que dentre os homens não há ninguém como ele. João Batista. Jesus certa vez deu esse testemunho acerca de João. Dentre todos os grandes homens de Deus da história do Antigo Testamento, nem Moisés, nem Davi, nem Elias, nem nenhum dos grandes profetas se assemelha a João. Porque ele foi alguém separado pela graça de Deus para ter um papel singular e importante na história da redenção. Ele é aquele do qual falavam os profetas, de que viria preparar o caminho para o Senhor. Ele é aquele que desde o seu nascimento foi cheio do Espírito Santo, protegido pelo Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo para a grande obra que ele tinha que realizar. E sua obra não demorou muito tempo. João começou o seu ministério 6 meses antes de Jesus ser colocado e exposto publicamente. Porque era de fato a idade de 6 meses que ele tinha na frente de Jesus. Quando o anjo veio àquela jovem desposada, Maria, dizendo para ela: uma parenta tua, já em idade avançada, aconteceu nela o que é impossível aos homens. Ela concebeu e dará à luz um filho. E com 6 meses ela já está de concepção. E Maria foi visitá-la e ficou com ela até ela ter a criança. Eu não sou o Cristo. Eu não sou digno nem mesmo de desatar-lhes as sandálias. Eu não sou digno nem de que essa dúvida paire sobre os corações de vocês. Eu não posso me assemelhar ao Messias, ao Cristo. Eu não sou digno dessa comparação ou dessa dúvida, afirma João. Eu não sou digno nem mesmo de fazer com ele um trabalho que poucas pessoas fazem com os seus senhores, de desatar-lhes as sandálias. Eu não sou digno. Certa vez alguém perguntou a João, nesse mesmo tom, de que seria ele o Messias. Ele afirma que de jeito nenhum. Ele encaminhou de seus discípulos a Cristo, preparou pessoas para seguir a Jesus, e quando esses seus discípulos se juntaram com Cristo, alguém tentou colocar no coração de João uma ponta de ciúme ou de inveja em relação a isso. Você não se ressente dos teus discípulos estar seguindo a ele? E ele diz: meu caro, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Essa era a consciência de João, e que precisa ser vivida por cada um de nós aqui. Precisamos aprender que viver o cristianismo é negar essa natureza orgulhosa, vaidosa e egoísta que todos nós carregamos. É negar esse pecado tão insistentemente que coloca no nosso coração o sentimento de que nós somos o centro do mundo e que as coisas acontecem ao nosso redor e para o nosso bem e favor.
É por isso que nós nos ressentimos com as pessoas quando não recebemos a devida atenção e honra. É por isso que nós temos entre nós contendas e inimizades, porque disputamos, competimos pela atenção do outro e pela glória. Precisamos aprender com atitudes de um homem que manifesta os sinais da graça de Deus na sua vida, que ele não quer se comparar com Cristo, que ele não é digno de ser comparado com Cristo, que ele não é digno nem mesmo de desatar as sandálias, que é necessário que a sua vida sirva como um refletor e holofote para lançar luz sobre Jesus e não sobre si mesmo. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Nós precisamos aprender a colocar a nossa vida, as prioridades da nossa vida, o rumo da nossa vida para o serviço de Deus e não para o nosso próprio serviço. É preciso amar a Ele mais do que amamos a nós mesmos. É preciso segui-lo e não querer que outras pessoas nos sigam ou nos colocar como referência para outras pessoas. Quem sou eu? Não sou o Cristo. Não sou digno dessa comparação ou dúvida. Não sou digno nem mesmo de fazer o trabalho de um servo dele. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Mas quem é Jesus? Qual é a minha missão então? E os fariseus perguntaram: se tu não és o Cristo, por que você batiza? E aí ele respondendo: olha, vocês deveriam conhecer a Escritura. Todos os profetas apontavam para esse ministério. Eu sou aquele que fui colocado por Deus para preparar o caminho do Messias. Eu sou aquele do qual se refere o profeta Isaías. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor. E eu estou chamando as pessoas ao arrependimento. E como sinal desse arrependimento, batismo de purificação, consagrando as suas vidas ao Senhor, deixando o pecado, largando uma vida que desagrada a Deus, mudando seus valores, seus comportamentos. Aquele que furtava não deve mais furtar, deve trabalhar honestamente. Aquele que usava o poder para se beneficiar não deve usar o poder para se beneficiar e sim servir ao outro. E aí ele começa então a expor isso. Eu sou aquele a quem a minha missão foi confiada para preparar o caminho do Senhor, o caminho do Messias. Ele é o Messias. Eu vim preparar o caminho. E a mensagem de João não é centralizada em si mesmo, e sim em Jesus. Quem é ele? Ele é o Messias. Quem é ele? Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era necessário que as pessoas tivessem consciência e reconhecessem quem é Jesus. E não tivesse qualquer dúvida para estar confundindo Jesus com João Batista ou com qualquer outro profeta. O ministério de João e o ministério de qualquer ministro do Evangelho é apontar para Cristo. A minha vida, a razão de eu existir é para que eu aponte para Cristo. Deus precisa ser visto pelo mundo. E ele vai ser visto através da minha vida, da minha conduta. Por isso é necessário viver uma vida santa, uma vida diferente, para que as pessoas vejam em mim os sinais da graça de Cristo Jesus. É por isso que Deus não terá por inocente aquele que toma o seu nome em vão. E olhem isso, por favor, escutem com atenção isso. Você não pode viver uma vida cristã de aparências. Você não pode se conformar em vir à igreja paroquialmente todo domingo e viver de segunda a sábado como alguém que não reflete o caráter de Cristo na sua vida. Você não pode ter uma vida incoerente com aquilo que você diz crer. Porque nós vimos na vez passada, e ele repete isso várias vezes: o machado está posto na raiz das árvores. Toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada fora. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Ele é o Messias, ele é o Cordeiro Pascal que iria ser sacrificado em nosso lugar. Ele, pelo seu sacrifício, é quem tira a culpa e o nosso pecado, nos fazendo justificados diante de Deus, estabelecendo paz e reconciliação no nosso relacionamento com Deus. Ele é aquele que vos batizará com o Espírito Santo. O Espírito Santo, certa feita, quando Jesus, já no final desses 3 anos de seu ministério, pergunta aos seus discípulos o que é que as pessoas dizem acerca de mim, e várias opiniões surgiram, como um grande profeta e etc. E ele diz, mas a vocês, o que é que vocês acham? Quem eu sou para vocês? E então Pedro toma a frente e em nome de todos os apóstolos afirmam, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz, Pedro, tu és um homem bem-aventurado, porque não foi carne e sangue quem te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus. A partir daquele momento, ele começou a enfatizar aos seus discípulos que era necessário que ele, sendo quem é, o Messias, fosse à cruz e morresse na cruz. E os discípulos ficaram todos tristes com isso e não queriam admitir ou aceitar essa ideia ou essa possibilidade. E Jesus os advertiu dizendo, é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá a vós outros. E a importância do Espírito Santo vir. E o Espírito Santo só viria se Cristo realizasse a obra da cruz e consumasse o plano do Pai e satisfizesse a justiça de Deus e redimisse o homem do seu pecado. Aí ele daria o Espírito Santo a todo aquele que crê. E o Espírito Santo seria o selo da aliança de Deus com o homem. Ele vos batizará com o Espírito. Essa é a mensagem de João. Mas também ele batizará com fogo. E aqui vai a palavra de João. Alguns segmentos do cristianismo evangélico, principalmente de ordem pentecostal, muitas vezes usam esse versículo para caracterizar o sinal do batismo com o Espírito Santo como fogo. Mas o fogo que Jesus se refere, que João se refere aqui, não é necessariamente sinônimo de batismo com o Espírito Santo. Ao contrário disso. Se você observar o texto, tanto nesse evangelho como em Mateus, você vai observar que fogo é sinal de juízo. Primeiro ele adverte que, olha, o machado está posto à raiz das árvores. Toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. Agora ele diz que o Senhor batizará com o Espírito Santo os que creem e com condenação e juízo os que não creem. O que se segue ao versículo é exatamente isso. A sua pá ele a tem na mão para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro, porém queimará a palha em fogo inextinguível. Ele vai batizar com o Espírito Santo o que crê, e vai batizar com fogo e juízo o que não crê. Ele é aquele que é o Messias, que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É ele quem batizará com o Espírito Santo o que crê, e ele julgará os ímpios com fogo eterno. Essa é a mensagem de João. Mas quem sou eu? Quem é você? Como devemos responder a essa mensagem? E o texto diz, devemos amá-lo, devemos segui-lo, devemos servi-lo. Amar a Deus sobre todas as coisas, seguir a Cristo, andar nos seus passos, servir ao seu propósito e servir ao projeto de Deus de redenção do mundo. Por causa disso, por causa do ministério de João, por causa do amor que ele tinha para com Deus, para com o Senhor Jesus, por causa de seguir a Jesus, pregando o Evangelho e preparando o caminho para o Senhor, por causa de servi-lo no seu ministério, ele foi perseguido. A sua palavra era clara, ele tinha uma mensagem clara para o mundo.
e trouxe sobre si o ódio das autoridades. Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por João por causa da sua conduta pecaminosa, pública, conhecida, vivia um caso extraconjugal com a cunhada. Usava o poder que tinha para isso. E João denuncia isso. Você é autoridade em Israel. Você é modelo para as pessoas e para as famílias de Israel. Você não pode ter um tipo de conduta reprovável dessa. E Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele por causa de Heródias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou sobre ele, sobre essas todas maldades, a de lançar João no cárcere. Nós conhecemos um pouco o futuro de João, vamos tratar disso. Ele vem a morrer por causa disso. Essa mulher, com ódio pela exposição que João fez do seu pecado público, usa a filha para seduzir Herodes e pedir a cabeça de João Batista numa bandeja para ele. Mas quem é João? Não é o Cristo. Não é digno de ser comparado com o Cristo, nem mesmo de fazer um trabalho de um servo. Quem é Jesus? Ele é o Messias, o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, aquele que tirou o seu pecado na cruz, se você de fato crê nele, aquele que batizou com o Espírito Santo todo aquele que crê, e aquele que julgará os corações. O que devo fazer? Devo amá-lo de todo o meu coração, devo dedicar minha vida a Deus, devo segui-lo, devo servir a sua vontade e não mais a minha. Eu queria desafiar você nesse momento agora a olhar para a sua vida diante da mensagem que nós vimos no Evangelho de João, no Evangelho de Lucas, pelo João o Batista, e colocar os nossos corações diante de Deus nesse momento agora. A mensagem de João era nos chamar a igreja e o povo e o mundo a arrependimento, a purificarem a sua vida diante de Deus. Eu quero te desafiar nessa manhã a fazer isso também agora. Chamar a arrependimento, a que você analise a sua vida, a que você confesse a Deus os seus pecados e culpas, que você purifique, seja lavado no sangue de Jesus nessa manhã e possa amá-lo, ser grato a Ele, segui-lo, servir aos seus propósitos. Vamos orar, vamos baixar nossa cabeça, vamos falar com o nosso Deus nesse momento agora. Deus bendito, Pai de amor e misericórdia, nós te somos gratos por estarmos aqui nessa manhã e podermos prestar culto ao Senhor. Somos gratos pela tua palavra, que é tão confrontadora e desafiadora, Senhor, a ponto de penetrar os nossos corações, no fundo da nossa alma, e discernir as coisas que estão lá dentro. Senhor Deus, queremos viver uma vida séria e transparente contigo. Nós entendemos quem somos e quem tu és, e o que o Senhor requer e espera de cada um de nós. Temos luz da tua palavra, Senhor Deus, para saber como viver a nossa vida e agradar ao Senhor. Primeiramente, reconhecendo o nosso estado de miséria e de pecado. Não somos dignos da tua presença nem do teu favor. Somos pecadores. Ajuda-nos, ó Senhor Deus, a que o nosso coração não se envaideça, como é comum a Ele. Ajuda-nos, ó Senhor Deus, a olhar sempre para o Senhor e saber quem somos, pecadores alcançados pela tua graça e misericórdia. Ajuda-nos, ó Senhor Deus, a viver uma vida digna com aquilo que dizemos ser. Se há entre nós pessoas que têm vivido baseado na tradição de ser uma pessoa evangélica ou de ter uma família que vem disso, que ele possa saber, Senhor Deus, que não é tradição que sustenta a vida de ninguém diante de Deus.
que ele possa ser sincero de coração, de alma, quebrantar-se diante do Senhor, reconhecer a sua pecaminosidade, a sua pequenez diante de Deus, e reconhecer quem tu és, um Deus grandioso, justo e santo, mas ao mesmo tempo um Deus de misericórdia, de amor, que nos alcança em nosso pecado. Tenha compaixão, Senhor Deus, de cada um de nós, para que nós possamos te colocar como o centro da nossa vida. Ser grato, amar ao Senhor, seguir ao Senhor, servir ao Senhor. Abençoa a tua igreja e o teu povo nesta manhã. Derrama sobre nós graça e favor. Limpa-nos e nos lava com o sangue de Jesus. Enche-nos do teu Espírito Santo, Senhor Deus, e nos faça sair daqui para viver uma vida transformada e transformadora nesse mundo. É o que nós te pedimos em nome e no amor de Jesus, Pai. Amém, Senhor Deus. Amém.